Hello guys, what's up? E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Thales, esse é o meu canal em que eu trato temas relacionados ao idioma inglês. Nós cobrimos gramática, vocabulário, muitos tópicos, do básico ao avançado, from basic to advanced. Meu canal já tem mais de 350 vídeos, ou seja, tem uma quantidade muito boa de conteúdo e eu tô gravando com frequência. A ideia é cobrir todos os tópicos essenciais da gramática, ou seja, esse canal é um curso completo de inglês, tanto do nível básico quanto do intermediário avançado, dos principais tópicos gramaticais e posteriormente eu vou abordar também tópicos de vocabulário, de phrasal verbs, expressões idiomáticas e por aí vai. Business English também, que eu tenho bastante interesse de tratar. Então tem muito conteúdo vindo por aí. Subscribe to the channel. Assine o canal, hit the notification bell so that you can get the latest updates. Ative o sininho da notificação para você ser notificado e acompanhar todas as atualizações desse canal. And give a thumbs up if you enjoy the content. Dê um joinha se você curtiu o conteúdo. Bom, o vídeo passado nós falamos sobre still, yet, already, né? Eu expliquei as bases de quando você usa, quando você não usa. Eu já expliquei, então dá uma olhada no vídeo anterior. E agora a ideia é trazer alguns exemplos, right? Só para fechar esse tema antes de partirmos para o próximo vídeo. Lembrando que nos últimos vídeos da série básico, você pode conferir na série do nível básico, né? Eu venho falando muito de ordem de palavras, algumas palavras e como você as insere nas frases, né? Advérbios, principalmente advérbios, como que você os insere na frase, e algumas palavras também, como você as insere nas frases, nas perguntas, nas respostas. Então a ordem das palavras é muito importante, no inglês também. Eu tenho uma outra playlist, que é Intermediate Advanced, em que eu trato os tópicos gramaticais, um nível intermediário avançado, e é totalmente em inglês. Então, confere lá também. Tenho essas duas playlists do nível básico, que esse vídeo faz parte do nível básico, em que eu explico os tópicos em português, né? Partindo da premissa que você é um aluno, uma pessoa interessada no inglês iniciante, não entende muito do inglês. Lembrando que, apesar de você poder assistir os vídeos de forma independente, você pode realmente procurar o tópico. Eu organizei meus vídeos por tags e tem os tags para você identificar, localizar facilmente, e pelo título do vídeo também você localiza o tema. Por exemplo, você quer estudar o present tense, o present perfect. Você procurando, você encontra esse tema facilmente lá. Estudar advérbios, estudar verbo to be, tudo isso você encontra lá, ok? Let's get going. Vamos começar? A gente já enrolou muito. Isso aqui é o que eu estava explicando para vocês, né, que é a estrutura do canal. Bom, eu vou passar alguns exemplos para vocês, basicamente, e a gente vai entender, né? He was waiting for the bus. Ele estava esperando o ônibus. Esse tempo verbal aqui é o past continuous. Só lembrando aqui, né? É o passado contínuo, tem o verbo to be no passado e o verbo principal acrescido de ing. Aí você fala assim, on the bus. The bus hasn't come. The bus hasn't come yet. O ônibus ainda não chegou. Então, o yet, gente, que é uma das palavrinhas que nós estudamos no vídeo anterior, ele pode significar ainda ou pode significar já, né? Has the bus arrived yet?
Alguém pergunta para você, has the bus arrived yet? O ônibus já chegou? Então, na pergunta, o yet tem o significado de já. E na resposta negativa, o yet, ele significa ainda. Então, o yet é usado em frases interrogativas e frases negativas. Né? Que é o hasn't come. Esse aqui é o present perfect. Presente perfeito, que é o verbo have, mais o verbo no participo passado. I am still waiting for the bus. Eu ainda estou aguardando o ônibus. The bus hasn't arrived. Então, still aqui significa ainda. Still pode ter outros significados, tá, gente? Mas nesse sentido básico que a gente está vendo, é ainda. Alright? Let me see. They were having lunch when I arrived. Eles estavam jantando, aliás, almoçando, perdão. Eles estavam almoçando quando eu cheguei. They were having lunch. Aqui é também o past continuous. Quando eu cheguei. Nós já abordamos esse tempo verbal, mas só lembrando que o passado contínuo, nessa frase você tem um passado contínuo, algo que estava acontecendo, e eu cheguei. Então, aqui eu não sei se a ação de eles estarem jantando foi interrompida. Não necessariamente. Pode acontecer o seguinte: They were having lunch, I arrived. Ou seja, as duas ações ocorreram independentemente. O fato deles estarem almoçando não foi interrompido. E eu cheguei no meio disso. É só isso que a frase quer dizer. Que não necessariamente uma ação interrompe a outra. Aí você fala assim, they were having lunch when I arrived. Aí alguém me pergunta, have you had lunch yet? Você já almoçou? Né? Eu acabei de chegar. Then my parents asked me, have you had lunch yet? Você já almoçou? Aí você fala, yes, I've already had lunch. Eu já almocei. Então, o already seria o já da afirmativa, né? I've already had lunch. E ele é posicionado onde? Entre o verbo have e o verbo had. Porque aqui é o present perfect. Nós vimos em vídeos anteriores, das ordens das palavras, que quando eu tenho dois verbos, verbo 1, verbo 2, em estruturas compostas como present continuous, am studying, por exemplo, past continuous, were working, present perfect, mesma coisa, have arrived. Então, quando eu tenho estruturas em que eu tenho dois verbos, verbo 1, verbo 2, aqui eu tenho verbo 1, verbo 2, verbo 1, verbo 2. Onde que eu vou inserir essa palavra already? Eu vou inserir entre um verbo e outro. Então, eu coloco aqui. Observe que, no caso do present continuous, é isso que acontece. Ó. Eu estou inserindo a palavra still entre o verbo to be e o verbo principal da frase, né? Aí você me pergunta, Thales, e o yet? Por que o yet não é posicionado no meio da frase? Porque o yet, por definição, ele vem no final. O yet com sentido de ainda e já, tá? Yet, ele pode ser um advérbio e vir no início da frase.
Mas não é isso que a gente está falando aqui, tá? Para não confundir, nós vamos ver primeiro o sentido mais básico do yet. Ele vem em frases negativas e interrogativas e vem no final. Então, aqui ó, yes, I've already had lunch. Sim, eu já almocei, né? Aí você chegou em casa, eles estavam almoçando, foi tomar banho, terminou de tomar banho e eles ainda estavam almoçando. They were still having lunch. Eles ainda estavam almoçando. Quando eu terminei de tomar banho. When I finished having a shower. When I had a shower. Então, observe. Eu tenho dois verbos, o still vem entre eles. Então, esse posicionamento aí é importante você captar. Are you ready? Você está pronto? Você está pronto, por exemplo, right? Are you ready to do this? Você está pronto para fazer isso? Are you ready to leave? Você está pronto para sair? Agora, eu posso inserir a palavra yet aqui. Aí eu insiro no final. Are you ready yet? Então, tudo que envolve yet, nesse contexto que eu já falei, você coloca no final da frase. Nas interrogativas, ele vai ter o sentido de já. E na negativa, ele vai ter o sentido de ainda. Do you want to watch? Do you wanna watch the movie? Do you want to watch the movie? Você quer assistir o filme? Ao filme? Aí você fala, no. I've already watched it. Eu já assisti ao filme. Né? I've already watched it. Ou então você pode dizer, yes, I want to watch the movie because I haven't seen it yet. Aí você fala, gente, você tá misturando yes com a negativa, no com afirmativa. É porque assim, na dinâmica da fala, gente, você acaba falando assim, não, você quer assistir o filme? Não, eu já assisti o filme. Então, aqui é como se fosse até um ponto final, né? Mas muitas vezes você pode ver isso sinalizado por vírgula. E o que vem depois não necessariamente complementa, vem na mesma... Se aqui está na negativa, aqui pode vir na afirmativa, mas são independentes, mesmo tendo vírgula. Acontece, eu já vi frases assim. Mas vamos colocar ponto final, então. No, I've already watched it. Não, eu já assisti o filme. Ok. Aí, do you want to watch the movie? Aí eu falo, yes, I want to. I want to watch the movie with you. Quero assistir o filme com você. I haven't seen it yet. Eu ainda não vi o filme. Aí você usa yet. Então, gente, não tem muito segredo. A ideia de eu gravar esse vídeo era para ver um pouco mais de exemplos, tá? Complementar. Antes a gente ir para o próximo tópico, ok? So, I hope you had a great time studying with me. Don't forget to subscribe and check my previous videos. Dá uma olhada nos vídeos anteriores, porque tem muito conteúdo gramatical. Uma coisa que eu já comentei em vídeos é o seguinte: os meus vídeos, eles seguem uma ordem lógica de conteúdo, né? Apesar de você pode chegar a assistir o vídeo número 100, não tem problema. Mas às vezes acontece de eu falar de um tema que tem pré-requisitos. Observe que aqui eu já falei de vários tempos verbais, pontuei, dei uma pincelada no tema, mas se você quiser aprofundar, você tem que ver o vídeo respectivo. Por exemplo, ver os vídeos fundamentais dos tempos verbais. Então, todos esses vídeos eles estão antes.
Nós já estudamos o present perfect, nós já estudamos o presente simples, nós já estudamos o verbo to be, né? Nós já estudamos o past continuous. Então, assim, nessas frases eu não estou entrando no mérito do tempo verbal, né? Nós já estudamos o present perfect. Alguns deles eu dou uma pincelada, mas assim, dá uma olhada nos vídeos anteriores, porque o ideal, inclusive, é você assistir tudo. Ah, Thales, eu quero fazer uma revisão de gramática. Assiste tudo. Porque o conteúdo está estruturado dessa forma. Eu gravo em pedaços porque facilita você, evidentemente, procurar os temas que mais se interessam, que você tem mais dúvida. Mas eu recomendo você assistir tudo, na verdade. Tá bom? So, have a great day. See you next time.